a igreja não precisa ser afetada por isso. Nós precisamos ter essa noção de que a igreja é mais importante do que nós como indivíduo. Então, eu como indivíduo posso estar triste, posso estar decepcionado, posso estar escandalizado com alguma situação, mas eu tenho que entender que eu sou parte do todo, ok? Eu sou um tijolo dentro dessa grande construção, eu sou um membro dentro desse corpo. Eu tenho que ter também essa visão de zelar pelo corpo como um todo. Então você tem que ter essa noção de que o tratamento respeitoso precisa ser mantido, até para o bem da comunhão da igreja. Então muitas das vezes houve um desentendimento, eles vão se apartar, mas durante aquela situação em que eles estão representando a obra de Deus, estão representando os ministros de Deus diante da igreja, precisam manter o nível, manter o tratamento, manter o respeito, para que a igreja não seja prejudicada, para a igreja não seja afetada, né, com problemas, desentendimentos que são tipicamente humanos. Até os grandes homens de Deus tiveram também desentendimento. Você tem Paulo chamando a atenção de Pedro, na cara, resistiu-lhe na cara, como ele disse, né, publicamente. Por quê? Por causa de uma situação em que ele entendia que estava errada e era necessário que isso fosse feito para o bem também da igreja, uma vez que foi algo cometido à vista de todos. Quando estavam só os gentios, Pedro comia com eles. Quando chegavam os judeus, Pedro desprezava os gentios, comia só com os judeus. Todos sabiam, todos estavam vendo aquela situação. Os judeus talvez não, porque não participaram de todo o desenvolvimento, né, do problema. Mas os gentios, era notório para eles que Pedro estava fazendo essa distinção, né? Então Paulo, que fez para corrigir esse problema, precisou resistir, precisou repreendê-lo publicamente, abertamente, né? Então foi uma situação necessária, verdadeiramente necessária. E não por isso Paulo perdeu o respeito por Pedro, ou Pedro perdeu o respeito por Paulo. Tanto que você vê o elogio muito claro do apóstolo Pedro às obras de Paulo na sua carta. Ok? Então você vê situações em que, mesmo com desentendimento, é necessário se manter o nível, é necessário se manter o respeito, é necessário se manter um bom tratamento, para que o nome de Cristo não venha a ser envergonhado, mesmo nos nossos desentendimentos. Nós sejamos firmes em manter um bom testemunho, para que Cristo seja em tudo glorificado. Terminando o evento, volto para casa. Esse conselho está muito claro. É a questão de você não dar margem, não dar oportunidade a ser arrastado para dentro de alguma situação a qual você não conhece perfeitamente, você não domina, tomando partido e vindo a causar problemas maiores para você, para o dirigente e para a igreja como um todo. Maneiras de recepcionar os obreiros visitantes. Aí ele dá alguns alertas aqui, ó. A família do ministro visitante, a postura do ministro visitante e os assentos no púlpito da igreja. Então isso aqui é muito claro. Primeiro, ele observou, até exemplo pessoal que ele colocou, de que muitas das vezes a igreja convida o ministro, vai trazer a pregação, né? Vai trazer um estudo, um seminário. Só que a igreja esquece que esse ministro, muitas das vezes, vem com a família. E aí eles têm todo o cuidado para com o ministro, colocando ele em um lugar especial, mas a família fica como que desprovida. Então são situações que precisa o pastor, o dirigente local, ele não consegue cuidar de tudo. A igreja é grande, existem muitas situações que ele precisa observar. Então ele precisa delegar. E é isso que a gente viu em liderança cristã. Tá? Em liderança cristã a gente tratou muito disso. Delegar. E precisa, talvez, perceber talentos de pessoas para a gestão, para a administração. Pessoas hábeis, pessoas inteligentes, que sabem administrar um evento, tá ok? Administrar pessoas, saber lidar com elas, sem feri-las, sem machucá-las, mas saber convencê-las a trabalhar em conjunto. E, por exemplo, oferecer uma recepção. O ministro tem o seu lugar adequado, a família dele ser bem recebida, para que ele tenha tranquilidade para entregar a mensagem. Agora, como a situação que o pastor narrou, ele estava pregando, mas pensando, meu filho está não sei onde, minha filha, minha esposa, tudo espalhado lá, não conseguia vê-los. Isso traz para ele uma tristeza, porque ele fala, mesmo que eu fui bem recebido, minha família foi tratada, né, de uma forma desrespeitosa, tá certo? Não foi tratado no mesmo nível de respeito com que ele foi. Então aquilo traz um entristecimento e dificulta a sua administração, porque ele vai ter que superar isso agora. Além do próprio desafio da administração, ele vai ter que superar essa tristeza. Então, por que causar isso?
por que não ter essa atenção? E mesmo que o pastor não consiga visualizar todos os aspectos do evento, delegue, prepare pessoas, chame a atenção de pessoas para esses aspectos, para que eles estejam atentos a isso. E no momento certo, tenha a pessoa certa no lugar certo. Uma secretária bem treinada, que está lá na recepção, chegou o pregador, pegou a credencial, passou para o diácono, apresentou no pastor, o pastor autorizou, conduziu um ministro lá para o lugar no púlpito, tá ok? A família dele, onde vai sentar? Tem aqui um lugar de destaque, perto do púlpito, um lugar reservado. E aí todos eles vão se sentar lá. É uma família grande, está reservado. É uma família pequena, sentou-se, agora libera para outros visitantes poderem sentar-se lá também. É uma situação de treino, é uma situação de delegação. Isso tem que ser pensado antecipadamente. Não adianta você correr em cima da hora e também não adianta você ficar buscando culpados. Temos um dirigente irresponsável que ele não prepara as pessoas e depois fica tentando responsabilizá-las. A culpa é sua. Eles não fizeram direito, a culpa é sua. Tá certo? Então, na hora de ser honrado, é legal. No aniversário ou em algum evento, tá aqui nosso dirigente, né, uma pessoa maravilhosa, trabalhou, tal. Então, não vamos levantar erros ali, né, o que fez de errado ou não. Mas quando acontece um erro, saiba, a responsabilidade é sua. É como no Éden, foi Eva que foi lá, comeu lá o fruto, depois levou para Adão. Mas quem Deus chamou de fato para o juízo foi Adão. E aí, partindo de Adão, depois falou com Eva, falou com a serpente e tal. Mas Adão foi chamado, né? Porque Adão é o líder daquela situação e o pastor, o líder da igreja. A igreja está na sua responsabilidade. Do jeito que ele colhe os louros, ele também vai receber as devidas responsabilizações. Se não for bem feito, a responsabilidade é sua, meu querido. Então você que tem que pensar nisso antecipadamente. Não adianta você deixar pensar nisso quando as coisas estão acontecendo. Tem que ter a pessoa certa, no lugar certo, para poder fazer com que tudo aconteça da maneira correta. Tá ok? Com relação ao pastor presidente. Então nós temos aqui, por exemplo, a situação dos dirigentes das congregações e do pastor setorial. Tá ok? Então o dirigente, ele está ali representando a pessoa do pastor setorial, ok? Então ele é um representante desse pastor. Quando o pastor setorial vem até a congregação, digamos que ele venha de surpresa, o culto já está em andamento. Então o que é feito em relação a ele, conforme é aconselhado no nosso material, não cabe a ele uma apresentação como se ele fosse um visitante. Cabe apenas uma comunicação. Então você vai informar a igreja de que está presente ali o pastor, que ele é o pastor de todas essas igrejas, de todas essas congregações do setor. Ele é o pastor setorial. Então os crentes das congregações têm ali o seu dirigente local, mas tem que ser conscientizados pelo dirigente local de que seu pastor está lá na sede. Tá certo? Então, lá da sede, ele é o responsável pelos crentes que estão na sede, na própria sede, e nas congregações, que num conjunto são as igrejas ligadas dentro daquele setor. Então, aquele pastor setorial é o pastor de todos aqueles irmãos que estão nessas congregações. Chegando, é informado então a igreja. Geralmente eles põem a igreja de pé, né, fica em pé, para receber então o pastor. O pastor é chegado ao culto, e aí, uma vez que ele vai até o púlpito, faz as suas orações, então ele informado: olha, já as irmãs louvaram, já foi recolhida a oferta, e ele comunica então à igreja que está transferindo, né, o microfone para o pastor para ele dar seguimento ao culto. Então, uma situação natural em que ele apenas transfere o microfone. Não é que ele está dando uma oportunidade, a oportunidade já é do pastor, porque ele é o pastor, ele é o líder de todas aquelas congregações. Então ele apenas transfere o microfone ao pastor para ele dar sequência ao culto. Geralmente o que tenho visto é o pastor local, o pastor setorial recebe, né, a transferência então desse microfone e ele sauda a igreja e devolve então ao dirigente local para dar sequência ao trabalho conforme a liturgia, né, conforme que ele já está programado, tá ok? Agora existem algumas situações em que, por exemplo, uma substituição, em que de fato ele vai presidir, ou ele vai colocar um representante seu para presidir. Então ele recebe, né, é transferido para ele então o microfone e ele dá sequência da maneira como bem entender. Mas é isso que precisa ser entendido. Ele não é apresentado como se fosse um visitante.
ele é assim, é informado a igreja da sua presença e é transferido de microfone, ok? E ele fica no critério dele a maneira como ele vai proceder em relação a isso. Então temos aí a questão do pastor setorial, mais ainda se for o presidente, né? Então se chega o presidente da convenção, o presidente da convenção geral, lá tá dirigindo o culto lá na congregação, aí chega lá José Wellington da Costa Júnior. Então a igreja é informada da presença dele e é entregue então o microfone para que ele faça como bem entender, né? Dê sequência ao culto ou retorne, né, ao dirigente local. Então aí ele decide como deve ser feito. É uma questão de hierarquia, é uma questão básica de hierarquia. Relacionamento do pastor com as pessoas de outras denominações, tá ok? Relacionamento do pastor com pessoas de outras denominações. Aí a gente vai fazer a leitura, comentário desse trecho aqui, e vamos deixar uma pequena parte para nós gravarmos numa próxima aula, que já está se estendendo muito. Já estamos em 1h40. A gente faz uma outra gravação para falar sobre a questão política especificamente. Relacionamento do pastor com pessoas de outras denominações e de outros credos religiosos. Veja só. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Mansidão e temor. Temor a Deus e mansidão, tranquilidade. Então qual é a razão da esperança que há em vós? É Cristo. Por que você tem alguma esperança? Por causa de Cristo. Porque Cristo me salvou. Porque Cristo me regenerou. Eu sou uma nova criatura. Porque Cristo me santificou. Porque Cristo me justificou diante de Deus. Pagou meus pecados diante de Deus. Porque Cristo ressuscitou e eu também vou ressuscitar em Cristo Jesus. Então é por isso que eu sou um cristão. Por causa de Cristo. Teologia e filosofia e evolucionismo. Não, Cristo é uma pessoa. Nossa salvação não é uma ideia, é uma pessoa. Então, ok? Nossa salvação é Cristo, a pessoa bendita de Cristo Jesus, que nos salvou e que está presente conosco, que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, tranquilamente. Mas questionamentos, tal, isso não importa. Eu sei a quem eu sirvo. Eu tenho comunhão. Eu conheço. Tá certo? Eu tenho uma intimidade, um relacionamento com ele. Então, a questão é a tranquilidade na exposição do seu relacionamento com Cristo. E aí, depois disso, que é o mais importante, discussões de pontos teóricos, teológicos, né, conflitos nessas áreas, tudo isso é periférico. O mais importante é Cristo. Então, uma vez que você tem tranquilidade para expor a sua comunhão, seu relacionamento pessoal, verdadeiro, íntimo com Cristo, isso é o mais importante. Então Pedro assevera, tranquilidade nisso. Essa tranquilidade só vem de um relacionamento íntimo. Como é que é a sua relação com a sua mãe? É boa, minha mãe é uma pessoa ótima, cuidava muito bem da gente, de casa, de tudo tal. Por quê? Porque você tem intimidade com ela, a sua mãe. Você tem um conhecimento íntimo acerca dela. Então quem lhe perguntar, você fala tranquilamente. Ela cozinhava bem ou não cozinhava, mas cuidava muito bem, limpava, arrumava, né, tal. Pronto, é uma pessoa que você conhece, da sua intimidade. Você conhece Jesus, você anda com ele, você tem intimidade com ele, então você vai apresentar ele com tranquilidade. Vale a pena aceitar Jesus como Salvador, porque eu aceitei, eu fui salvo e eu sou feliz. Pronto, então você apresentou Cristo com tranquilidade. A razão da esperança que há em vós, a razão da esperança que há em nós é Cristo. Ele que é a justificação dessa nossa esperança. Tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós como de malfeitores fiquem confundidos. Então não é problema que falem mal, só que é problema se for verdade. Então se for mentira, como Cristo já alertou lá no Sermão das Bem-aventuranças, né? Que bem-aventurado quando mentindo, bem-aventurado sereis quando mentindo disserem todo mal contra vós. Então se estão mentindo, não tem problema, você é bem-aventurado diante de Deus. O problema é se falarem mal e for verdade. Aí você está enrolado, né? Então uma boa consciência, ou seja, sua consciência está tranquila. Você sabe que está servindo a Deus e está sendo uma pessoa correta, está agindo de forma correta, honesta, buscando a paz com todos. Se mesmo assim estão se levantando contra você, ou está sendo dirigido por Satanás, ou é inveja de você, ou é carne, ou é alguma coisa pessoal contra você, fique tranquilo. Você tem a boa consciência de que está tendo um testemunho cristão,
é tranquilo para apresentar a razão da vossa fé, está em paz com isso. Então Pedro fala, fique tranquilo, fique em paz. Então mesmo que ele difamar, mesmo que ele maldizer, mas tudo isso vai cair por terra, vai ser contraditado pelo seu testemunho, pela sua vida de cristão. Fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. 1 de Pedro 3, 15 a 16. Aí o que ele vai falar aqui, em cima desse texto que eu levantei. Prática de proselitismo, culto ecumênico, programa radiofônico, ataques públicos só contra o pecado, evitar atacar pessoas nominalmente e cultos fúnebres. Então por isso que eu trouxe esse texto relacionado diretamente a testemunho, tá? E a comportamento, né? Comportamento de modo geral para com as pessoas, né? E o testemunho cristão que se deve dar em relação a elas, no sentido da tranquilidade, na apresentação, na defesa, né, da sua fé, e na boa consciência, para que mesmo sendo talvez, mesmo sendo caluniado, não haja qualquer tipo de tristeza ou de abatimento ou de confusão, mas que você esteja tranquilo diante do bom testemunho que tem dado, tá certo? E da firmeza da sua fé em Cristo. Então, uma vez que, mesmo se levantando contra, né, para tentar denegrir, mas é Deus que faz justiça. Então, nós confiamos que nossa justiça vem da parte de Deus. Então, Deus é que vai fazer com que a sua luz brilhe. É Deus que vai fazer com que a sua justiça, né, o seu bom testemunho tenha destaque. E que a pessoa seja então confundida. Que a pessoa seja contraditada naquilo que mentindo falar, né, contra mim, contra você, contra a igreja de Cristo. E aí nós temos algumas situações levantadas aqui. O proselitismo é arrancar a pessoa da fé dela e trazer para nós. Então, existe a situação na qual há pessoas que estão de fato sendo enganadas, né, por falsas revelações, falsas religiões enganadoras, tá certo? Então, você tem a realidade bíblica de que a única salvação é através de Cristo. Então a gente parte desse pressuposto. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ponto. Então, uma vez que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, tudo aquilo que não é o Senhor Jesus Cristo, nós temos então um equívoco, um engano. Porque Jesus é o único Salvador. Porque Jesus é a verdade. Tá certo? Então, ele é a verdade fundamental para todos nós. Então, nós estamos sediados, estamos fundamentados nisso. Cristo é o caminho, a verdade e ele é a vida. Ele garante para nós a vida eterna. Então, aqueles que estão fora deste âmbito estão dentro de um equívoco, dentro de um engano. Então, será necessário um trabalho de resgate dessas vidas, de conscientização, não forçando ninguém, né, utilizando até um texto, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Acho que é o profeta Zacarias, né? Não sei se é aplicado especificamente nisso, mas tomando de empréstimo. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Então, trabalhando o quê? A anunciação do Evangelho. Quem convence é o Espírito. Você anuncia. Então, você anuncia, você fortalece esse anúncio com o seu testemunho. Então, você vive o que prega, prega o que vive. Né? Então, você anuncia a mensagem sendo anunciada, a pessoa pode rejeitar ou aceitar. Se ela rejeita, você tem um trabalho de continuidade do Espírito Santo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem convence é o Espírito Santo. Não é você. Você anuncia Cristo, proclama Cristo e testifica com a sua vida. Ok? Então esse é o seu papel. Então, diante disso, haverá o quê? A possibilidade de uma conversão. Se a pessoa se converte, ela sai da fé dela para a sua. Então, você exerceu o proselitismo nesse sentido. Quando que o proselitismo ele é antiético? Quando você olha para uma pessoa que o que separa você dela não é a fé diferente da sua. Ela crê no mesmo Jesus. Ela crê na mesma estrutura doutrinária importante, diferenciando usos e costumes de doutrina, tá? Então estou falando de doutrina bíblica. O único Salvador é Jesus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, né? A Trindade divina. O Espírito Santo é uma pessoa, tá ok? A salvação é somente através de Cristo. Doutrinas fundamentais, tá certo? A pecaminosidade humana, então todos os pecados destituídos da glória de Deus. Então doutrinas fundamentais. Então aquela pessoa professa as mesmas doutrinas, só que ele está em outra denominação. Então, a denominação que tem outros usos e costumes, uma outra denominação que tem outra gestão, é uma outra igreja local.
que não é a mesma sua, tá ok? Então se você tenta convencer, trabalha do convencimento para tirar aquela pessoa daquela denominação para a sua, você está fazendo um proselitismo desonesto, porque aquela pessoa não tem necessidade de se deslocar daquela igreja para a sua, porque aquela igreja também serve ao mesmo Deus. Então, olhando para o aspecto, né, da Igreja Universal dos Salvos, ele está na mesma igreja que você. Então, a igreja de Cristo, cuja cabeça é Cristo, e que é composta unicamente por aqueles que têm o seu nome no livro da vida. Ela não é separada denominacionalmente. Ela é uma igreja só em Cristo, a igreja dos salvos. Tem salvos aqui, tem salvos ali. Então, eles são da mesma igreja, a Igreja Universal dos Salvos. Eles estão só em outra denominação. Então não faz nenhum sentido tentar pescar no aquário dos outros, como fazem, por exemplo, algumas igrejas, infelizmente. Tá? Então, congregação cristã, e aí admitir o sétimo dia, que aí já é uma seita, né? Então eles ficam tentando sempre esse convencimento de irmãos que estão em outra igreja, tentando arrastar para a sua. Isso é uma atitude extremamente desonesta. Aí, se a pessoa de livre e espontânea vontade quer sair da denominação dela e transferir-se para a sua, é uma coisa. Ela fez isso livremente. Agora, se você fica trabalhando nessa tentativa de convencer a pessoa a vir para a sua, você está sendo desonesto. Okay? Você está trabalhando contra outros irmãos que também estão trabalhando no Evangelho, tentando tirar almas do mundo, trazer pessoas que não conhecem a Cristo para o reino de Deus. Em vez de você fazer também isso, você está tentando mover pessoas de uma outra denominação para a sua, para você ficar com o dízimo dela, você ficar com as ofertas dela, você colocar ela para desempenhar algumas funções dentro da sua igreja para o seu próprio benefício. Você não está olhando para o reino de Deus, você está olhando para você mesmo, colocando você no centro de importância, né? Sendo que você tem que pensar assim, no reino de Deus e em salvar pessoas que estão fora, não ficar tentando exercer essa prática desonesta entre outras igrejas da mesma fé. Com relação a culto ecumênico, o que ele aconselha aqui é o seguinte, olhando também para Pedro, né, acerca dessa questão da boa consciência. Situações de culto ecumênico, por exemplo, algumas cidades pequenas, no aniversário da cidade ou alguma data importante, eles reúnem as autoridades religiosas locais. Então você vai ter um padre, você vai ter alguém da Umbanda, esqueci agora o nome da dignidade lá da Umbanda, né? Do líder. Você vai ter alguém da Umbanda, você vai ter alguém de outros credos religiosos, né? De outras religiões, se tiver ali uma comunidade oriental, um shintoísta, uma coisa assim, ou um líder, né, dentro do islamismo. Então você tem essas autoridades que estão reunidas ali para um culto ecumênico. Então nesse culto ecumênico certamente terá que haver um bom senso entre essas lideranças. Por quê? Não é de bom tom que essas lideranças fiquem se atacando ou fiquem dando indiretas umas às outras numa situação em que está sendo promovido uma confraternização, tá certo? Está sendo celebrada a paz, está sendo celebrada não uma concordância doutrinária. Então a questão do culto ecumênico numa situação especial dessa. Não é que você, a partir de agora, você concorda com o espírita, você concorda com o islã, não, você continuam diferentes. Por isso que são diferentes expressões de fé, né? O islâmico, o espírita, o católico, o protestante. São diferentes, eles são discordantes, óbvio que são. Só que eles, como pessoas ordeiras, como pessoas honestas, como pessoas justas, eles podem conviver em paz, harmoniosamente, mesmo discordando. Isso que é a maravilha do ambiente democrático. Então você não precisa unificar tudo para que você possa ter um ambiente de concordância. Você pode pegar os pontos convergentes. Então você vai pregar, você vai ter uma oportunidade numa situação dessa, pega aquilo que é convergente. Então fala acerca da justiça, acerca da paz, né? Acerca, por exemplo, da proteção ao necessitado, né? Da convivência respeitosa. Então, como a igreja ela tem de fato mensagens que estão dentro da Sagrada Escritura e que incentivam isso, buscar a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então,
como isso pode ser trazido de forma muito vantajosa e angariar um testemunho forte para a igreja, quando você tem esse bom senso e coloca aquilo que é convergente, não necessariamente concordante. Você não passou a concordar com aquelas outras expressões de fé, você continua discordando, por isso que você está em outra, mas você pode sim, de maneira bastante inteligente, trazer aquilo que vai angariar um testemunho forte para a igreja e que é convergente porque é interesse de todos. A paz, o bom convívio, o respeito é interesse para todos, tanto para o espírita, quanto para o muçulmano, quanto para o católico, quanto para todos os demais. A convivência respeitosa. Divergência de ideias, mas convergência respeitosa. Tá ok? Então, uma inteligência, né, para a condução de uma situação dessa, de um culto ecumênico, por exemplo. Programa radiofônico, você tem que ter a noção de que você está comunicando a um número enorme de pessoas. Então, quando você faz uma comunicação dessa, pese suas palavras, meu querido. Pese muito bem as suas palavras. Então, ataques a determinados grupos, tá certo? Ataques a determinadas pessoas. Você tem que entender que muitas das vezes, quando você parte para uma iniciativa de estabelecer uma ponte de diálogo, de comunicação, você precisa ressaltar aquilo que é mais importante, você precisa ressaltar aquilo que é mais urgente. Então, quando a gente trabalhou na questão de teologia bíblica de missões e metodologia de evangelismo, você vai chegar para evangelizar uma pessoa viciada, metendo pau nela porque ele é um viciado? Ah, você é um drogado, você é um miserável, você é um viciado, você é um fumante, você é um bêbado, veja, você está bêbado. Disso ele já sabe. Você precisa trazer alguma esperança, você precisa trazer uma mensagem que faça com que ele tenha uma ação transformadora. Então o que você vai ressaltar? Aquilo que é transformador. Então você pode trazer algo que é verdadeiro e transformador. Por exemplo, Cristo é o libertador. Aquele que o Filho do Homem libertar, verdadeiramente será livre. Então Jesus Cristo liberta do vício. Jesus Cristo liberta de certas práticas que são antibíblicas. Jesus Cristo é, de fato, o único libertador. Então, numa comunicação radiofônica, em vez de você ficar dizendo, ah, porque grupo tal é assim, porque faz isso, isso aqui não presta, vai para o inferno. Ah, porque tais pessoas que fazem isso vão tudo para o inferno. Em vez de você ficar disparando para todo lado, condenando todo mundo ao inferno, que não é da sua jurisdição, você não é juiz, Deus não chamou ninguém para ser juiz, o juiz é ele. É ele que tem essa prerrogativa, ele que tem esse poder. Você tem que trazer aquilo que é conscientizador e transformador. Tá ok? Então, por exemplo, Jesus Cristo que é o libertador. Jesus Cristo que é o Salvador. A palavra de Deus que nos traz o conhecimento que nos conduz a Cristo. Então você traz aquilo que edifica. Você traz aquilo que fortalece. Você traz aquilo que conduz a uma ação transformadora. Em vez daquilo que conduz à briga. Em vez daquilo que conduz à discórdia, em vez daquilo que conduz a ações judiciais, por calúnia, por injúria, tá certo? Então é necessária essa inteligência. Se você não tem condições de fazer isso, não faça. É melhor não fazer do que trazer um grande escândalo para a igreja. Mas se você se preparou para isso e tem a mensagem adequada e tem a consciência acerca disso, de tratar com diferentes sem os ofender, mas despertar neles o desejo pela transformação, o desejo pelo conhecimento de Cristo, por estar em relacionamento direto com Cristo, com quem você já está, né? Olhando esse aspecto positivo da transformação, da regeneração, da salvação, do resgate, sendo Cristo ele o resgatador de vidas, né? Então se você traz essa mensagem é boa para ser conduzida a milhões de pessoas. O que um rádio pode fazer, o que uma televisão pode fazer. Agora, ofensas, né? Agora, ficar destruindo pessoas, destruindo reputações, isso não vale a pena. É melhor que você não tenha um programa se for fazer esse tipo de coisa. Ataques públicos só ao pecado. Então o pecado é algo que está presente não só na vida daqueles que ainda não aceitaram a Cristo. Está presente na vida de todos. Então inclusive aqueles que aceitaram a Cristo Jesus e que têm que se arrepender dos seus pecados, suas práticas pecaminosas e se reconciliar, né, com o Senhor. E buscar uma transformação da sua vida, uma santificação em algum aspecto da sua vida. Então o pecado é algo comum a todos. Por isso que ele fala aqui, ataque ao pecado. Então o pecador, ele é alvo do amor. O amor
aquele que está em determinadas práticas condenáveis pela Bíblia. Só que a pessoa é alvo do amor. O amor primeiro de Cristo. E devido ao amor de Cristo, o nosso amor em Cristo por ela. Uma vez que Cristo a amou. Você não pode desprezar aquele que Cristo ama. E Cristo ama exatamente esses. Os doentes é para quem veio o médico. O médico dos médicos é Jesus. Então nós temos essa situação em que nós temos que amar aquele que Jesus ama. Jesus ama o pecador. Então, ataque ao pecado. Olha, esse pecado vai levar ao inferno, sim. Esse pecado vai te afastar de Deus, sim. Esse pecado vai te prejudicar, está te prejudicando, sim. Ataque ao pecado, mas manifestação, tá certo? De amor ao pecador, atraindo sempre o pecador para a graça em Cristo Jesus. Evitar atacar pessoas nominalmente, óbvio, né? Então isso pode trazer muitas complicações, muitos problemas, tem que ser totalmente evitado, é totalmente uma situação completamente absurda você se valer de um meio de comunicação em massa para atacar pessoalmente, né, algumas pessoas que podem até estar tentando trazer um prejuízo, mas você se valer disso para atacar, para expor, é de fato trazer um grande risco, né, trazer de fato um grande prejuízo, né, para a obra de Deus, porque uma vez que você está falando como pastor, como presbítero, como pregador, como evangelista, como líder, você está falando em nome da igreja. Então você, em nome da igreja, está dirigindo a força, o interesse da igreja contra uma pessoa. Isso é completamente absurdo, né? Isso, de fato, não deve ser feito, como é desaconselhado aqui no comentarista. Sobre cultos fúnebres, para encerrar, ele traz alguns alertas. Então, culto fúnebre de um irmão. Então Deus tem prazer na morte dos seus santos, que aliás é um texto que o Luiz Saião explicou melhor. Não é que Deus gosta de ver crente morrer, é que Deus valoriza cada vida. Então a vida do crente, né, quando ele parte para o Senhor não deixará impune, por exemplo, se ele foi vítima, né, de um atentado, de um assassinato. O Senhor vai trazer juízo. Então é preciosa, ele é importante a ele. Ele fica atento a tudo aquilo que acontece em relação aos seus santos. Tá? Então você fala de um homem ou uma mulher que partiu para Cristo, né, que tinha bom testemunho até o fim da sua vida, é maravilhoso. Só que você tem que entender que muitas das vezes você será convidado para cultos fúnebres, onde a pessoa obviamente não viveu uma vida, né, de santificação, uma vida desregrada, morrer numa situação difícil, mas tem parentes que são crentes, né, e você é colocado nessa situação. Então o seu foco não é a própria pessoa que partiu, que morreu. Você não vai fazer análise sobre ela, você nem vai justificá-la, você não tem esse direito, nem esse dever, e nem vai condená-la porque você não é Deus. É Deus que compete condenar ou justificar alguém. O que você vai fazer? Você vai focalizar a família, quem está ali. Aí você tem, por exemplo, textos de Eclesiastes, que são aconselháveis. Melhor ir na casa onde há velório do que onde há festa, porque ali está o fim de todos os homens. Então, partindo daí, você traz uma mensagem de conscientização. Essa pessoa teve o fim da sua vida. E algum dia todos também vão ter. Se não forem arrebatados, vão ter que morrer, porque ninguém fica para semente. E aí, o que você tem feito até agora? Você precisa pedir perdão para alguém? Você precisa perdoar alguém? Né? Você precisa se reconciliar com alguém? Você precisa terminar alguma coisa? Mudar alguma situação? Se livrar de algum vício? O que você precisa fazer? Está aqui o fim de todos os homens. Então você tem uma grande oportunidade de conscientização. Focalize nos vivos. Focalize em quem está ali agora, numa situação em que está de coração aberto, né, com sensibilidade, com respeito, com cuidado, para que isso não vire algum tipo de ofensa, né? Mas para que de forma suave venha conscientizar as pessoas do valor da vida, conscientizar a pessoa da oportunidade que Deus lhe dá, uma vez que ele ainda tem fôlego de vida. Então focalizar a oportunidade, em vez de trazer qualquer tipo de justificação ou sentença que não compete a você. Então relacionamento do pastor com pessoas de outras denominações e de outros credos religiosos, e também situação de culto fúnebre que foi abordado aqui, tá ok? A aula já chega a 2 horas de aula, então a gente vai encerrar por aqui. E na próxima gravação a gente vai falar especificamente sobre o pastor e o entendimento político, que é algo que de fato agora, ainda mais nesse ano, né, é algo que está no centro aí, né, da atenção, do debate. Então a gente vai falar mais tranquilamente sobre isso aqui, para não precisar ficar falando correndo, né? Queremos trazer alguns esclarecimentos importantes
em relação a isso, tá ok? Então agradeço a você que ficou comigo até esse momento. Que Deus continue abençoando poderosamente sua vida e que você possa exercer o ministério para o qual o Senhor te levantou, para a honra e glória do nome dele e para o benefício do reino de Deus. Muito obrigado.